Oi, pessoal. Hoje é sábado, 28 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Larry C. Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Estamos em uma situação triste, realmente triste. Eu queria não estar te vendo num sábado. Isso geralmente não é boa notícia. Sabe, te ver num sábado é como aquelas ligações que chegam no meio da noite. Normalmente não estão ligando para dizer, ei, você ganhou na loteria, ou ei, acabamos de ter um bebê. Alguém morreu. Ou neste caso, os Estados Unidos perderam completamente a cabeça e decidiram começar a Terceira Guerra Mundial. Larry, até onde sei, você está acompanhando as notícias que vêm do Irã e da região. Parece que os Estados Unidos iniciaram um ataque à liderança do Irã, o presidente, o líder supremo. O ataque continua, e eles estão tentando atingir os lançadores de mísseis. Também vimos retaliações iranianas na região e além, alcançando inclusive Israel. Qual é a sua avaliação da situação atual da guerra? Israel and the United States have kicked over a hornet's nest. Israel e os Estados Unidos cutucaram um ninho de vespas e estão tão vulneráveis quanto qualquer um que possa ser picado por uma. Eles são suscetíveis a choque anafilático. Em outras palavras, a reação do corpo à picada pode matá-los. E acho que é exatamente isso que os Estados Unidos e Israel estão enfrentando agora. Os Estados Unidos têm muito poder inicial. Podem lançar um ataque massivo, claro, tudo bem. Mas continuam esquecendo o tamanho do Irã. Não se trata de destruir um quarteirão. É um país enorme, cerca de 4 vezes o tamanho do Iraque. E no Iraque, os Estados Unidos tinham todas as vantagens militares, e mesmo assim não conseguiram dominá-lo. Levou mais de um mês para movimentar nossas tropas. Começamos em março, e foram necessários 2 meses para chegarem a Bagdá. E então, mesmo depois que nós, digamos, garantimos isso, lembra do George W. Bush com missão cumprida? Foi aí que começou a insurgência interna. Isso foi tão equivocado e planejado de forma tão tola. Eles presumiram que havia tanto apoio popular para derrubar o regime que tudo o que precisavam fazer era, matar mais algumas pessoas. E você sabe, nós já conversamos sobre isso antes. A razão pela qual o Ocidente acreditou nisso foi porque a CIA, usando uma organização de fachada por meio da USAID e do National Endowment for Democracy, publicou uma pesquisa de opinião através de um grupo sediado na Holanda, GANAM, G-A-N-A-M, e outro Visifon, acho que era VPN do Canadá. Eles realizaram pesquisas online e essas pesquisas diziam, sim, 8 em cada 10 iranianos odeiam o Ayatollah. 8 out of every 10 Iranians hate the Ayatollah. They want to get rid of the mullahs and overthrow the Islamic Republic. Eles querem se livrar dos mulás e derrubar a República Islâmica. E Donald Trump foi informado disso. Eles acreditam nisso. As pessoas ao redor de Donald Trump acreditam nisso. No Departamento de Guerra, Departamento de Defesa, eles acreditam nisso. E uma vez que você se convence de algo e acredita nisso, mesmo que seja falso, ainda assim age de acordo. Então eles realmente acharam que poderiam matar o Ayatollah, matar Pezeshkian. Santo Deus, por que alguém iria querer matá-lo? Alguns iranianos diriam que ele tem sido um instrumento do Ocidente. Esta é a segunda vez que os Estados Unidos usam negociações de paz como ferramenta, como artifício, para enganar o governo e o povo iraniano. Daqui para frente, se os Estados Unidos quiserem vir negociar, 2 palavras para eles. Não, 3. 2 words for them. No, 3. Go fuck yourself. Vá se foder. Essa deveria ser a resposta do Irã aos Estados Unidos. Apenas caiam fora. Agora a conversa será com mísseis. E os únicos termos que o Irã aceitará são o levantamento total das sanções e que os Estados Unidos deem o fora, afastando suas bases militares do Irã. Caso contrário, mantenham o Golfo, mantenham o Estreito de Hormuz fechado, cortem 25% do petróleo mundial e continuem destruindo essas bases militares até que o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e a Arábia Saudita os expulsem de vez. Os Estados Unidos não têm nada que ter bases militares nas fronteiras do Irã. Essa deveria ser a posição do Irã.
E sabe de uma coisa? Acho que eles estarão em uma posição bem forte, na verdade, para exigir isso. Porque o que os Estados Unidos vão fazer? Sim, eles vão continuar tentando escalar o conflito. E eles têm bastante, não muito, mas o suficiente, armamento ofensivo. Sim, eles podem continuar atacando o Irã, mas os sistemas de defesa aérea que têm vão ficar sem mísseis. Eles não têm substitutos para o Patriot ou THAAD. O estoque desses é limitado. E neste momento, o Irã parece estar lançando mísseis de isca, mísseis e drones mais antigos, apenas para esgotar as defesas aéreas tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Essas defesas vão se esgotar e, quando isso acontecer, o Irã vai ter carta branca. Eles vão destruir completamente as bases aéreas, a base aérea Príncipe Sultão e a Muwafaq al-Salti, na Jordânia, e vão arrasar Tel Aviv e Haifa, além de destruir as refinarias de petróleo de lá. Então veja, Israel e os Estados Unidos acham que têm força militar suficiente para derrotar o Irã, ou pelo menos causar dor suficiente ao Irã. Eles não sabem o que é dor. O povo iraniano sabe. O Irã passou por, 300 mil ou 400 mil mortos naquela guerra de 10 anos que os Estados Unidos ajudaram a inspirar. Então estamos subestimando a determinação deles. E esse ataque de hoje só reforçou o patriotismo do povo iraniano. Mesmo alguns que não gostavam muito do Ayatollah estão pró-Irã hoje. É isso que esses ataques externos fazem. Unem o povo. E aí que sabe, acho que o Irã está sendo bem inteligente agora. Eles estão mirando em alvos militares. Não estão tentando matar civis. E já vimos, quantas foram mesmo 57 meninas de escola que morreram? Assassinados por... Não está claro se foi um míssil dos estadunidenses ou um míssil israelense, mas o sangue de crianças. É só nisso que o Ocidente é bom, matar crianças e sionistas. Então isso, sabe, é só o começo. E eu acho que o Irã... Bem, espero que o Irã tenha aprendido a lição desde junho passado, porque eles foram convencidos a fazer um acordo com os Estados Unidos para interromper mais uma rodada de ataques e que isso cessaria. Não, você não para até que os Estados Unidos estejam implorando para que você pare. E é isso que o Trump é. Você vai ter que humilhar o Trump, e eles deveriam, porque isso era evitável. Mais uma vez, nos dizem, foi aí que o Ray e eu tivemos nosso desentendimento no programa do juiz napolitano, e eu esperava e rezava para que o Ray estivesse certo. O que eu vi foi Steve Witkoff e Jared Kushner entrarem em negociações, e eles saíram dizendo, sim, achamos que conseguimos algum progresso. Mas eu disse que queria esperar para ouvir o que Donald Trump diria sobre esse progresso. E o que Trump disse no dia seguinte foi, não é bom o suficiente. Então, o Irã havia dito o que Donald Trump disse que eles precisavam dizer, mas mesmo quando disseram, não foi suficiente. Isso me mostrou que não importava quais conversas técnicas fossem acontecer em Genebra, eles iam para a guerra. E infelizmente eu estava certo. Essa é uma daquelas situações em que, como eu disse, eu gostaria de estar completamente errado. Mas agora que estamos nisso, cabe ao Irã, com o apoio da Rússia e da China, simplesmente derrotar os Estados Unidos e Israel, derrotá-los até o ponto em que deixem o Irã em paz. Até agora, o que vimos foram muitos ataques a bases militares, bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. No momento, eles estão concentrados principalmente no Golfo Pérsico. Enviaram alguns mísseis e drones para Israel, mas o foco principal ainda é o Golfo. Então, qual é a estratégia? Porque a Guarda Revolucionária Iraniana, antes de tudo isso começar, disse que o Estreito de Hormuz estava fechado e que ninguém poderia passar por ali. Pois é. Então, qual é a estratégia? O que se passa na mente do seu público, na sua opinião? Bem, causar desgaste aos recursos aéreos dos Estados Unidos ou torná-los inviáveis, impor custos. Veja neste momento se eles conseguem operar a partir da base aérea Prince Sultan e da Muwafaq al-Salti, na Jordânia.
E se eu estiver pronunciando errado, minhas desculpas a quem estiver ouvindo. Mas veja, se o Irã conseguir destruir essas bases aéreas, os estados terão que se realocar em outro lugar. E quando precisarem se realocar, isso significa que terão uma distância maior. E enfrentar-se do regulamento lá. E tudo se torna muito mais caro. So it becomes much more costly. And that's what I said. This is the United States is not. E como eu disse, os Estados Unidos não estão preparados para um conflito longo e prolongado, de desgaste. Diferente do confronto com os Houthis em março passado, quando eles lançavam talvez 1 ou 2 mísseis a cada 2 dias, o Irã vai lançar centenas por dia. Os Estados Unidos nunca viram nada parecido. Não tenho provas disso, mas acredito que o estoque de mísseis do Irã esteja mais próximo de 20 mil. Está subterrâneo. E eles continuam dizendo que ainda não demonstraram seus mísseis mais avançados, que isso ainda está por vir. Então eu disse, os Estados Unidos têm limitações. Eles produzem, digamos, 700 ou 800 mísseis Patriot por ano. 700, let's say 800 Patriot missiles a year. And E quando você percebe que é preciso disparar pelo menos 2 mísseis, 2 Patriots, para cada drone Shahed que se aproxima, faça as contas. Se o Irã tiver 400 drones, você acha que eles têm 400 drones? Com certeza. Eles lançam 400 drones e lá se vão 800 mísseis Patriot. Puf, assim mesmo. Isso pode acontecer em um único dia. E lá se vai um ano inteiro de produção. O mesmo vale para o THAAD, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, e também para o Domo de Ferro israelense. Eles têm os lançadores, mas é como se não tivessem munição. Não há um suprimento ilimitado disso, é extremamente limitado. E foi parcialmente esgotado pelo apoio que eles têm dado à Ucrânia nos últimos 4 anos. Eles deixaram passar uma quantidade enorme de armamentos nisso. E os destroyers, aqueles que estão lá para proteger o porta-aviões, têm capacidade limitada. Eles têm apenas 96 tubos de mísseis. Estão operando sob a suposição de que só precisarão disparar 1 ou 2. Mais uma vez, o Irã tem uma força de mísseis massiva e, se decidir usá-la contra esses alvos, pode forçar os Estados Unidos a recuar da área, porque ficarão sem mísseis defensivos. Então, acho que o Irã tem muitas cartas na manga. Eles têm submarinos, têm fragatas. Parte da capacidade naval deles foi destruída, mas não toda. E eles nem precisam ter navios no Estreito de Hormuz, porque podem lançar mísseis antinavio a partir da costa. Eles podem fechá-lo de forma eficaz. Os países da Ásia que dependem de petróleo, a China, por exemplo, estava estocando antes. Então a China sabia o que estava por vir. Mas os outros países vão gritar de indignação e pressionar os Estados Unidos e Israel para pôr fim a essa loucura. Porque veja bem, a atitude do Irã é: nós estávamos cuidando da nossa vida. Aqueles filhos da puta nos atacaram. E desculpe a linguagem, mas é exatamente assim que me sinto em relação a isso. Isso foi o mesmo que Adolf Hitler mandasse seu exército atacar os poloneses em 1º de setembro de 1939. Isso também não deu muito certo para ele a longo prazo. E eu acho que o que aconteceu aqui é que Donald Trump fez o que George H.W. Bush fez, mentiu para o povo americano. George H.W. Bush prometeu, leiam meus lábios, nenhum novo imposto. E então o que ele fez? Impôs novos impostos. As pessoas se lembraram, ficaram furiosas. Agora Trump e os republicanos vão levar uma surra ainda mais severa do que já estavam prestes a levar. Sabe, essa bobagem de Israel em primeiro lugar absolutamente precisa parar. Ficamos 8 horas sem ouvir nada de Donald Trump, mas ele deu uma entrevista ao canal 12 em Israel. Ele disse: tenho muitas estratégias de saída da guerra. Posso escolher torná-la longa ou curta, vamos ver. Parece que ele está sentindo alguma coisa, sabe? O primeiro vídeo que ele postou quando o ataque aconteceu foi basicamente: povo do Irã, acabamos de realizar nosso ataque ao Irã e agora é a vez de vocês se manifestarem. É inacreditável.
E ele continua repetindo que 32, 33 mil pessoas foram mortas e todo esse absurdo que ele anda espalhando. Não tenho certeza se ele sequer sabe o que está fazendo. Yeah, well, actually, I think one of his exit strategies is listening to him. É bem, na verdade acho que uma das estratégias de saída dele, ouvindo o que ele diz, vamos ver se ele faz isso. A guerra, sabe, os ataques vão continuar por mais 3 ou 4 dias, e então ele vai anunciar, olha, fizemos tudo. Fizemos isso na esperança de que o povo iraniano se levantasse e derrubasse o regime islâmico brutal. Demos a eles uma chance. Viemos para apoiá-los e eles não responderam. Então não é culpa nossa. Tentamos, mas aqueles iranianos idiotas simplesmente não se levantaram e não fizeram o que deveriam fazer. Então vamos lavar as mãos disso e seguir em frente. De novo, qual é o incentivo para o Irã parar de explodir instalações militares dos Estados-membros? Eles já destruíram o quartel-general da 5ª Frota lá no Bahrein. The Fifth Fleet headquarters that's there in Bahrain. I think that's now unusable. Acho que isso agora está inutilizável. Não ouvi falar sobre a Udeid, mas espero que eles tenham destruído aquilo, que tenham explodido o Centro de Operações Aéreas Combinadas. Eles destruíram as diferentes instalações de alimentação, tornaram o lugar inabitável. E então, sabe, os Estados Unidos vão ter que retirar as forças da região. Mas veja, o Irã está controlando o jogo agora. Sim, eles vão assumir o controle. Os iranianos vão morrer e vão sofrer alguns danos. Mas o que os Estados Unidos não conseguiram entender é a tenacidade do povo iraniano. Veja o que eles foram capazes de suportar durante aquela guerra de 10 anos. Você era jovem demais para se lembrar, mas o que eles suportaram durante aquela guerra de quase 10 anos com Saddam Hussein foi incrível. E sabe, centenas de milhares de mortos, não apenas dezenas. Então veja, no Irã eles realmente foram muito intimidados, especialmente por Trump. Não apenas agora, mas lá atrás, quando mataram Soleimani. E volte para Obama em 2012, com todos os assassinatos de cientistas iranianos. Então sabe, acho que o Irã virou a face, e virou a face, e virou a face. Não acho que ainda haja mais faces para o Irã virar. Acho que eles vão continuar com isso e levar adiante até que os interesses do Irã sejam atendidos. E isso é bom. E um dos pontos principais é que todas essas sanções econômicas precisam ser suspensas. E suspensas imediatamente. E até que sejam suspensas, vamos continuar bombardeando Israel até a Idade da Pedra. Larry, você vê o Irã usando as mesmas estratégias que eles tiveram durante a Guerra de 12 Dias? Eles começaram com um grande número de mísseis e drones. Depois reduziram a quantidade apenas para serem mais estratégicos. Parece que nas horas iniciais, eles começaram com a mesma abordagem que usaram no final da Guerra de 12 Dias. Sim, exatamente. Essa foi uma estratégia inteligente. Só que desta vez foi muito, muito mais ampla. Quero dizer, sabe, durante a Guerra de 12 Dias, o alvo era Israel. E Israel é uma área relativamente pequena. Mas agora eles estão atacando bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Pelo que parece, eles destruíram um enorme sistema de radar que conseguia enxergar algo em torno de 5.000 quilômetros. Está morto, acabou. Então eles ficaram cegos nesse sentido. Não sei qual é o plano de contingência. Mas sabe, eu acho que o Irã, com suas cidades subterrâneas de mísseis e, pelo que entendo, instalações de fabricação subterrâneas, bem, acima do solo, os Estados Unidos e Israel podem continuar causando danos. Vamos ver. De novo, não sei quão extenso ou quão eficaz é o sistema de defesa aérea, ou se o Irã desenvolveu contramedidas eficazes contra as capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos e de Israel. Então há muitas complexidades aqui, mas, em termos de quem tem a vantagem, quando se trata de suportar perdas, eu diria que o Irã tem essa vantagem, não os Estados Unidos. I'd argue Iran's got that advantage, not the United States. Larry, Donald Trump
Larry, essa decisão veio do próprio Donald Trump? Ou você vê Israel como o principal impulsionador por trás disso? Porque muitas pessoas estão argumentando que Donald Trump, o rei era uma delas, e eu também, não levaria isso adiante. Achávamos que ele seria mais sensato do que o que estamos vendo agora. Então, o que aconteceu e como? Porque, conversando com iranianos, eles sabem que a estratégia deles seria uma guerra longa com os Estados Unidos, e os Estados Unidos não conseguiam sustentar esse tipo de guerra. Como Israel trabalha com os Estados Unidos, ou apoiaria em uma guerra assim, se o Irã tentasse prolongá-la? Well, again, part of it revolves around Bem, novamente, parte disso gira em torno do fato de que os israelenses e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos têm mentido para si mesmos. Eles se convenceram, e vimos isso em um artigo recente do Sy Hersh. Não culpo o Sy por isso, mas ele foi informado por uma fonte de que, se não fosse israelense, era a inteligência dos Estados Unidos. Disseram a ele que os mísseis balísticos iranianos haviam sido destruídos em janeiro ou junho do ano passado. E agora, o que você acha? Essa fonte não deveria mais ter nenhuma credibilidade com os sites, mas garanto que o site não foi o único a ser levado a acreditar nisso. Quero dizer, a alta liderança da comunidade de inteligência e defesa dos Estados Unidos, assim como o presidente e os israelenses, convenceram a si mesmos de que, sim, o Irã é tão fraco e tão frágil, tudo o que precisamos fazer é esse pequeno ataque e o exército regular vai se levantar e derrubar o Ayatollah. the regular army is going to rise up and overthrow the Ayatollah. Não vai acontecer. And so, what we're E assim, o que enfrentamos é uma guerra de atrito, e os Estados Unidos não estão em posição de lutar uma guerra de atrito, nem Israel. Eu diria que o Irã, na verdade, tem aqui uma vantagem que nem Israel, nem os Estados Unidos, mesmo trabalhando juntos, possuem. that neither Israel nor the United States, even working together, don't have. Parece que os Estados Unidos estão usando caças para interceptar drones sobre o Iraque. Como isso vai funcionar a longo prazo? Porque se você começar a interceptar drones com caças, qual será o resultado disso para você? Yeah, but again, it's depletion of the armaments. De novo, é o esgotamento dos armamentos. Quanto mais esses aviões precisam decolar, mais manutenção eles exigem. Então, toda a cadeia logística de manter esses aviões em condições de funcionamento adequado se torna um problema. Sabe, se eu fosse o Irã, eu lembraria do grande Muhammad Ali, a estratégia do rope-a-dope de Ali, em que ele se encostava nas cordas, se protegia e deixava o adversário se cansar de tanto golpear. Eles o acertavam tanto que acabavam exaustos. Quando estavam cansados, Ali os finalizava. Acho que há um elemento dessa estratégia no caso do Irã. Ainda não sabemos toda a extensão do apoio fornecido pela China e pela Rússia. Mas, novamente, se eu fosse a Rússia, eu olharia para o que aconteceu e perceberia que Steve Witkoff foi lá e fez promessas. O cara simplesmente está mentindo. O cara é um mentiroso profissional. Well, I don't know if he's a liar or if he's just weak. Bem, eu não sei se ele é um mentiroso ou se é apenas fraco. Sabe, talvez ele realmente acreditasse naquilo. Mas quando volta a Washington, dizem, cala a boca, não vamos fazer isso. Então ele não tem poder nenhum. A palavra dele não significa nada. É como, por que falar com ele? Sabe, se ele não consegue cumprir o que promete, por que perder 5 minutos conversando com o cara? E é por isso que eu digo que um dos resultados disso é que a Rússia vai dizer, sabe, Witkoff vai aparecer. Ei, Vladimir, eu gostaria de te visitar. E o Putin vai responder, não preciso te ver. Você não tem nada. Não cumpriu uma única promessa que fez a nós. E agora está aí quebrando todas as promessas feitas ao Irã. O Irã não estava dizendo aos Estados Unidos na época, vão se ferrar, nós não vamos. Não. Eles disseram, ei, vamos encontrar uma forma de negociar. Nós não queremos uma bomba nuclear. Querem que a gente diga que não queremos uma bomba nuclear? Tudo bem, não queremos uma bomba nuclear. Então, vamos nos reunir e acertar os detalhes para que vocês tenham certeza de que não vamos conseguir uma bomba nuclear. E os Estados Unidos, em vez disso,
junto com Israel, atacaram o Irã. Há 57 meninas mortas, alunas assassinadas pelos Estados Unidos e por Israel. Assassinadas por eles. Isso não foi acidental, isso é assassinato. E eu estou indignado com isso, porque aquelas crianças deveriam estar saindo da escola e se preocupando com o dever de casa, em vez de serem mortas dentro da escola. É uma indignação absoluta. It's an outrage, absolute outrage. A grande mídia, Larry, está obcecada com essa questão. Onde está o líder supremo do Irã? Eles estão perguntando ao ministro das Relações Exteriores do Irã, pressionando-o, perguntando se o líder supremo está vivo. Eu não sei de onde isso vem, porque eles estão tão obcecados que acham que se matarem o líder supremo, isso será o fim. Eles não entendem, isso não é o fim. Vamos supor o pior cenário. Vamos supor que tenham matado o líder supremo. Eu diria que nada mudaria. Essas pessoas simplesmente não entendem isso. These people don't understand that. And here is what Ali Larijani, he is the head of the Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança do Irã, acabou de tuitar que farão os criminosos sionistas e os americanos sem vergonha se arrependerem de suas ações. Ele disse que os bravos soldados e a grande nação do Irã darão uma lição inesquecível aos opressores internacionais infernais. Ele é a pessoa mais poderosa depois do líder supremo do Irã e acabou de tuitar. Também estavam perguntando sobre sua situação, porque havia rumores de que Ali Larijani havia sido morto, mas ele está vivo e acabou de tuitar. Acho que grande parte desse tipo de ilusão nos Estados Unidos vem das informações que eles recebem dos israelenses. Yes, I guarantee that. Absolutely. Sim, eu garanto isso, absolutamente. Porque os Estados Unidos não têm boas fontes humanas como os israelenses. Os israelenses sempre tiveram boas fontes humanas. Eles trabalharam com os curdos, trabalharam com os balutes e tenho certeza de que até conseguiram alguns azeris que se alistaram. Alguns persas também. Mas sabe, eles construíram essas redes. O que também sabemos é que essas redes foram significativamente comprometidas. Uma, como resultado do que aconteceu em junho passado, e depois, mais recentemente, essa tentativa fracassada de revolução colorida, que foi lançada em 28 de dezembro e finalmente terminou por volta de 10 de janeiro. Então, os serviços de contra-inteligência do Irã conseguiram sair e começar a identificar as pessoas envolvidas nessas redes. Portanto, nem Israel, nem os Estados Unidos têm hoje a mesma força de rede que existia há um ano. E além desse tipo de ataque covarde, novamente matando essas crianças, mas você sabe, Israel não se importa. Eles já mataram quase 20 mil crianças palestinas e o mundo não se importa. Então, sabe, cabe ao Irã fazer o mundo se importar. E, ao contrário dos palestinos, que não estão sentados em cima de um monte de mísseis balísticos e hipersônicos, o Irã está, e o que o Ocidente não entende é que esses mísseis são móveis. What the West fails to understand is those are mobile. Most of those missiles are mobile launch. A maioria desses mísseis está em lançadores móveis. Eles não ficam fixos em nenhum local específico. Os Estados Unidos têm um histórico péssimo em localizar lançadores móveis. Então, o Irã vai ficar circulando, e os Estados Unidos vão achar que localizaram um, e então tentarão lançar uma arma contra ele. Na verdade, a única maneira de destruir com segurança um lançador móvel é ter um drone Predator, que custa cerca de 35 milhões de dólares, voando acima, equipado com um míssil Hellfire capaz de disparar diretamente sobre o lançador. Pois bem, os Estados Unidos tentaram isso com os Houthis, e não deu muito certo. Durante as 7 semanas da Operação Rough Rider, os Estados Unidos estavam perdendo cerca de um drone por semana. E olhando para os números gerais, acho que eles perderam cerca de 27. Isso equivale a aproximadamente 800 milhões de dólares em drones, uma quantia considerável. E, novamente, eles não estão produzindo esses drones em massa. Portanto, os Estados Unidos vão enfrentar alguns desafios reais aqui. Eles estão planejando, esperando, acreditando que isso será rápido. Entra e sai, e acabou. Mas não, isso vai se arrastar.
E se eles acharam que a guerra de 12 dias foi longa, esta pode durar muito mais. E para Israel, a pressão que sentiu durante a guerra de 12 dias foi apenas um aperitivo, uma pequena amostra do que está por vir. A minor taste of what's in store for them. Acho que, no momento em que os iranianos sentirem que não há mais nada no Golfo Pérsico a ser atacado, eles vão escalar drasticamente em direção a Israel. Esse seria um momento de verdadeira mudança. Porque agora, como você mencionou, eles têm muitos alvos no Golfo. É lá que estão mais concentrados. Mas quando terminarem com o Golfo Pérsico, é então que o principal ataque poderá acontecer em Israel. Well, yeah, you've got Bem, sim, há mais uma coisa que vai se desgastar. Os Houthis vão intervir e começar a lançar mísseis, e o Hezbollah também. Então, novamente, Israel agora vai enfrentar fogo de 3 lados, não apenas de um. E isso vai esgotar suas defesas. Eles podem ter mísseis de defesa aérea suficientes hoje para talvez interceptar 80% do que está chegando, mas depois de 4 ou 5 dias podem ficar sem. E então não terão mais defesa alguma. É nesse ponto, eu acho, que vem Word no Skelepa Fourth. and it's at that point that I think you'll see Iran really step up the destruction. Starmer disse que o exército britânico participaria. Você sabe, eles estão enviando caças. Quanta diferença eles podem fazer no campo de batalha? Just one more target to be shot at. You know, they're not again this Apenas mais um alvo a ser atingido. Veja novamente, esses caças têm alcance limitado. Eles voam talvez 600 milhas. Certo, pegue o mapa e trace a partir da fronteira oeste do Irã com a Arábia Saudita ou o Iraque. Desenhe 600 milhas. Então perceba que dentro dessa distância é preciso ter um avião-tanque para reabastecer esses caças. Então, em teoria, se você quiser que eles entrem no Irã e façam o quê? Lançar uma bomba? Bem, alguns dos alvos mais óbvios já foram neutralizados ou destruídos. Mas o Irã também transferiu uma parte significativa de sua capacidade para instalações subterrâneas. Então veja, os britânicos estão se envolvendo nisso de forma tola. E veremos com o tempo o desgaste dos Estados Unidos. Ficará evidente que é financeiramente caro demais para os Estados Unidos manterem as operações. financially too costly for the United States to sustain operations. Larry, vamos supor que o Irã atinja um desses porta-aviões. O que aconteceria então? Be a lot of dead sailors. Haveria muitos marinheiros mortos. E isso criaria pressão sobre Trump para tentar escalar. Mas escalar como? Não podemos enviar soldados. Levaria de 6 a 8 meses para reunir uma força e invadir o Irã. Seria um pesadelo logístico. E isso assumindo que o Irã simplesmente ficasse parado assistindo, o que não vai acontecer. O que me intriga é quanto de dor a economia mundial pode suportar com 21% do fluxo de petróleo do Golfo Pérsico interrompido. É aí que a verdadeira pressão vai surgir, porque isso vai custar dinheiro às pessoas. Because it's going to cost people money. And a lot of very wealthy people are going to be losing money. E muitas pessoas muito ricas vão perder dinheiro e não vão ficar nada felizes com isso. Veja, para o Irã é fácil e não muito caro manter o Estreito de Hormuz fechado. Então a pressão vai recair sobre os Estados Unidos. Eu não vejo, deixe-me colocar desta forma, se o Irã, de forma tola, fizer algum acordo do tipo, certo, vamos parar de atirar, então em troca de quê? Suspendam todas as malditas sanções. Essas sanções acabaram. Suspendam-nas. E se o outro lado disser, bem, não, então tudo bem. Dane-se, vamos continuar a destruir as bases. We're going to continue to destroy your bases. Larry, qual é a importância do Bahrein até agora? Temos visto muitos ataques ao Bahrein, mísseis, drones atingindo e atacando o Bahrein. Qual é o significado do Bahrein? E como você compararia o Bahrein, por exemplo, ao Catar ou aos Emirados Árabes Unidos? Well, Bahrain is important from the standpoint of the Fifth Fleet. Bem, o Bahrein é importante do ponto de vista da Quinta Frota. A base da Marinha dos Estados Unidos fica lá. Então, quando os destroyers disparam seus sistemas de lançamento vertical,
aquelas células nos convéses dos navios, eles precisam ser recarregados em um porto. O porto no Bahrein é um local importante onde eles podem reabastecer e fazer manutenção nos navios. A única outra base naval na região que fica relativamente próxima é em Diego Garcia. Portanto, o Bahrein é uma base crucial para sustentar as operações militares e navais dos Astor. Em algum momento na próxima semana, os destroyers vão ficar sem mísseis de defesa aérea e terão que se reabastecer. E assim que fizerem isso, o porta-aviões irá junto, porque essa é a sua proteção. É isso que quero dizer. Os Estados Unidos têm pouca capacidade de permanência. Larry, os principais alvos no Irã são esses lançadores que você acabou de mencionar. O que os Estados Unidos fariam para atacar ou destruir esses lançadores? Seriam drones e caças, certo? Você disse que esses lançadores são móveis e podem se deslocar. Você acha que eles precisam ter a bem para um caça? Não é como em um desenho animado ou em um filme, em que você simplesmente voa por aí procurando o lançador. Eles precisam a localização do lançador para isso. É isso, mal. Sim, sim. Quer dizer, é por isso que os Estados Unidos foram, ineficazes em fazer isso com os Houthis. E os Houthis não tinham milhares de lançadores móveis. Eles talvez tivessem, uma dúzia, talvez duas. O Irã tem muito mais. E o Irã é um país enorme, onde eles podem dirigir por aí e escondê-los. Então não é fácil encontrá-los. E de novo, digamos que você encontre um... Bem, se for móvel e estiver se movendo, a única maneira que eles tinham no passado de acompanhá-lo era com um drone voando por cima, vigiando. Mas esses drones são abatidos. E quando você perde esses olhos no céu, volta a adivinhar. Então é isso que estamos vendo aqui. A capacidade dos Estados Unidos de manter operações, de observar, localizar e destruir os drones e mísseis é muito limitada. Ferdinand, o que Donald Trump did isso higa desde Statdax a Tagon. Bem, alguns relatos de que ele está bastante frustrado. Acho que venderam para ele uma ilusão, de que se atacássemos o Irã dessa forma, o regime entraria em colapso. Mas ele não está colapsando. Está revidando com força e causando caos. Ainda não temos uma contagem precisa de baixas para saber quantos soldados, marinheiros e fuzileiros navais dos Estados Unidos foram mortos. Eu arriscaria dizer que alguns foram, mas ainda não temos esses números, e eles vão tentar escondê-los. Mas à medida que o número de mortos começar a aumentar, e isso aconteceria especialmente se atingissem um porta-aviões, se o Irã conseguir afundar um porta-aviões, poderíamos ver algo em torno de, digamos, uma tripulação de cerca de 5.000 pessoas a bordo. Digamos que metade deles se afogue. Meu Deus. Isso seria a maior perda de vidas em combate para a Marinha que os Estados Unidos teriam experimentado em mais de 80 anos. Quero dizer, a última vez foi na Segunda Guerra Mundial, provavelmente no Pacífico, lutando contra os japoneses. E os japoneses usavam aviões kamikaze. Então isso pode ser bastante significativo. O que vai acontecer é que, acho eu, isso destruirá Donald Trump politicamente. Assim como aconteceu com George H.W. Bush, que disse 100 novos impostos e depois aumentou os impostos. Trump prometeu não iniciar mais guerras. E o que ele fez? Começou uma nova guerra. Porque ele de alguma forma sente que está no comando e pode controlar tudo. E como ele disse, posso decidir se será uma guerra longa ou curta. É minha decisão. Mas não vejo isso acontecendo. Não acho que isso estaria inteiramente nas mãos de Donald Trump para decidir. Sim, não. Os eventos agora estão acontecendo fora do controle dele. Ele não tem controle. Estou apenas conferindo. Então, agora vai dar 11 horas. Então são tipo 11h20 no Irã. Então é de noite. E você vai ver mais operações noturnas, tanto do Irã quanto dos Estados Unidos e de Israel. E o Irã, o Irã tem a vantagem.
Uma das vantagens é mover aqueles lançadores de mísseis móveis sob a cobertura da escuridão. É uma coisa colocá-los em campo, em plena luz do dia. É outra coisa tentar ver o que eles estão fazendo à noite. Larry, você mencionou porta-aviões. E quanto aos destroyers? Parece que os destroyers teriam que ficar mais próximos da costa iraniana, mais perto do litoral, e isso poderia ser um grande problema para eles, porque estariam mais perto do Irã. Eu não estou muito por dentro da capacidade de mísseis antinavio do Irã. Eu sei que eles têm, mas não tenho certeza de qual é o alcance ideal. Não sei se os destroyers dos Estados Unidos estão mantendo distância para minimizar esse risco. Mas você sabe, eles lançaram mísseis de cruzeiro, Tomahawks, e esses têm um alcance de cerca de 1.000 milhas. Então os destroyers teriam que se aproximar o suficiente da costa, digamos, a cerca de 100 milhas. O míssil ainda poderia percorrer 900 milhas, entrar no interior do Irã e atingir alguns outros alvos. Mas acho que eles também estão focando em lugares como Chabahar e Bandar Abbas. Então, para esses, eles não precisam se aproximar tanto para destruí-los. Podem disparar e atingir esses alvos a uma boa distância do mar. Vamos ver o que acontece, Larry. Estamos acompanhando as notícias para ver como a situação se desenvolve. Está mudando, subindo e descendo. Vamos ver o que acontece. Obrigado. Teremos algo para conversar na segunda-feira, tenho certeza. Exatamente. Então fique bem e eu oro para que sua família no Irã permaneça em segurança. Sim, obrigado. Tudo bem, meu amigo. Cuide-se. Até logo.